Olá, você aí de casa, bom dia, boa tarde, boa noite, para não perder o costume, né? Eu sou a Anne Caroline, essa é a Jaqueline, Tati, Ana Carolina. E nós somos o Feminivinho, o podcast que você ama, né? E vamos começar com o nosso brinde tradicional. Geralmente a gente brinda antes de beber, Tatiana. Feminivinho. Saúde, gente! Quem não tava com saudade de Dona Tatiana, né, gente? A pessoa que chega, desorganiza, mas alegra as nossas vidas, né? Sem meu jeitinho, gente. É um jeitinho esse fofo, jeitinho doce, nada delicado, nada organizado de Dona Tatiana. Bom, hoje a gente está aqui para falar, né? Eu reforcei num outro podcast aí, né, ao vivo que nós fizemos semana passada. Ou não sei nem se foi semana passada, porque como esse é gravado, não sei que dia a gente tá, né? Não sei que dia é hoje da semana, né? A gente não podia fazer graça hoje, mas tá bom. Vocês têm... a gente abriu uma caixinha, né, de sugestões de temas aí, e vocês sugeriram o tema descriminalização do aborto. Um tema muito importante, muito urgente, né? Nós temos discutido isso em sala de aula, todos somos professoras aqui, a gente sempre toca nesse assunto. É um assunto muito sério, muito urgente e que as nossas autoridades, talvez pelo conservadorismo, né, da nossa sociedade, pela valoração que as pessoas colocam, né, nesse tema, às vezes fecham os olhos e ficam adiando, né, um problema de saúde pública, um fato social que tem, né, gerado muitos problemas aí para nossa sociedade. Então a gente resolveu conversar sobre isso, inclusive quem pediu, Tatiana, foram seus alunos, suas alunas, para que nós falássemos sobre isso. A exoneração chegando neste momento. A caixinha. Inclusive, por falar nisso, gente, a Tatiana andou sumida porque ela está com problemas de saúde, exato. A coluna da pessoa, né? É uma discoteca, é uma não discoteca, é uma coluna. Várias hérnias de disco, né? E aí ela está de licença, e aí fazendo tratamento. Toda vez que ela, onde você está? Saindo da fisioterapia, entrando na fisioterapia. Então ela está com problemas, né? Mas a gente conseguiu um dia aí de gravações. Um assunto desse. Os próximos não tem, programas né? terão sido gravados todos no mesmo dia, tá? Quando ela aparecer aí, porque a gente, né, teve que pedir, porque todo mundo estava sentindo falta. Então eu falaram, também estava morrendo de ouvir. Saudade, gente. Eu estou ainda, né? Mas eu vou voltar. Eu tô fazendo direitinho, todo. Tá fazendo o repouso certo. Exatamente, gente. Só falta a Junta Médica do Estado. Por favor, aí ajudar a gente, né? A se recuperar, obrigada. Isso. Então a gente vai falar sobre isso, né? E aí nós temos aqui uma psicóloga, né, para falar do assunto. Nós temos aqui uma profissional de enfermagem, né, que tem aí doutorado, pós-doutorado. Essa mulher tem um currículo, né, da área de enfermagem, né, de saúde mental e pública, que vai falar um pouquinho com a gente sobre isso. Temos uma historiadora. Sou eu. Polêmica, mas que adora meter a ferida onde, né, o é dedinho da na questão. ferida. Então, preciso. Nós vamos conversar sobre isso agora, então, gente. Vocês acham que a gente começa por onde? Vamos começar com você, que é convidada especial. Vamos lá. Primeiro, acho que é importante a gente dizer, né, que quando a gente fala desse tema do aborto, a gente está falando de saúde da mulher, né? Então, é um tema relacionado à saúde da mulher e é um tema importante para a saúde pública. Então, a gente começar desconstruindo o que é a questão do aborto, que eu acho que perpassa por uma questão de liberdade sexual, que perpassa por uma liberdade da mulher em contato com o seu corpo, do autoconhecimento, da descoberta ali da sexualidade, né? Então, o aborto, ele é uma pequena parte, né, vamos colocar assim, do desfecho de alguma questão relacionada a um problema que a mulher tem ali, né? Enfim, a questão de saúde dela, né? Então, quando a gente vai discutir esse tema, pensar nas estatísticas que a gente tem, né? Então, hoje a gente já sabe que o aborto, ele se tornou um problema de saúde pública por conta da quantidade de mulheres que têm danos à sua saúde, ou causa mortalidade, ou até mesmo danos, né, de perdas do seu sistema reprodutivo, por exemplo, né? Complicações diversas aí relacionadas a esse tipo de procedimento, vamos colocar assim. Hoje a gente tem como dado assim, oficial de que existe em média 200 mil internações de mulheres que foram
submetidas ou tiveram essa situação aí de aborto, né? Esse dado é de 2008 até 2015, porque hoje a gente tem um outro problema também, que são as estatísticas oficiais a nível de sites aí, né, dos indicadores do governo, que não nos traz, né? Quando dados traz, não traz nem dados organizados, isso. Não são recentes, não são... Exato. A gente tem uma dificuldade muito grande, né, com a clareza com esse tipo de dados. informação, exato. Então é um dado de 2008 a 2015, então se a gente for olhar para todo o cenário que a gente vive hoje, né, pós-pandemia, várias questões aí de violência contra a mulher aumentou aí durante esse período que a gente viveu de isolamento social e tudo mais. Então, hoje a gente sabe que esse dado pode ser muito diferente do que eu tô colocando aqui, né? Uhum. E existe também uma subnotificação, porque não é toda mulher que procura um serviço de saúde que vai expor, né, de fato, o que aconteceu, né? Uhum. E aí, então, a gente tem os abortos que acontecem de forma espontânea, a gente tem os abortos que são provocados, é importante falar isso, né? Nem sempre o aborto, ele acontece, né, na forma provocada, acontece os abortos espontâneos também. E essa estatística, então, de 200 mil internações são relacionadas aos dois tipos de aborto, né? E aí, quando a mulher, ela tá sob essa situação, ela vai procurar o quê? Um serviço de saúde, né? Uhum. Apesar da gente saber que hoje no Brasil o aborto, ele é proibido, ele é só autorizado para algumas situações específicas, né? Como caso de abuso ou como caso de violência sexual, né? Ou como em casos em que não há condições de vida desse feto e esse feto pode também gerar problemas de saúde para a mulher, colocar a vida da mulher em risco, são situações específicas que dá o direito à mulher a optar pela interrupção da gestação e aí fazer um aborto, né? Só que, ainda assim, nesses casos, a gente tem toda uma burocracia que a mulher precisa se submeter para conseguir ter esse direito dela garantido, né? Então, é uma coisa muito complicada a mulher, ela conseguir acessar esse recurso. A gente tem vários casos que ficaram famosos aí, né? Inclusive de adolescentes, crianças que foram vítimas de violência sexual e tudo mais, o tanto que é desafiador isso. Muito. E eu acho importante você começar assim com toda essa introdução, né? Porque muitas vezes o assunto do aborto ele é pensado do ponto de vista moral, né? Assim, nossa, você não quer ser mãe, né? E aí a gente abre assim muitos leques, né? Essa desnaturalização da maternidade. Então, quando a gente está falando aqui do ponto de vista de saúde, eu acho que esse é um marcador super importante para nossa conversa. Não é o que eu, Ana Carolina, pessoalmente acho que deveria ser. Não, existem dados, existem pesquisas. É uma realidade. Existe uma realidade, né? social, histórica, né? Sobre o que é ser mãe, sobre como a mulher tem ou não posse sobre esse corpo, né? Quem é que pode dizer sobre o nosso corpo, né? Na verdade, nem sempre nós podemos dizer sobre o nosso corpo, sobre o nosso desejo. Então, eu acho que é muito importante essa introdução para a gente começar a desconstruir algumas coisas aqui, né? Muito bom, com certeza. Eu acho assim, claro que vocês vão ter mais propriedades para falar sobre a perspectiva histórica dessa mulher, né? Mas hoje o que a gente vê é que a mulher, ela durante muitos anos, né? Eu acho que hoje, no momento que a gente vive hoje, eu acho que a gente tem algumas conquistas em relação a isso. Mas durante muitos anos a mulher, ela foi muito sempre proibida de se tocar. A mulher não conhece seu, né? Muitas ainda não conhecem seu órgão sexual. Muitas mulheres transam, não sabem nem o que é gozar, né? O sexo ficou aquela coisa ali muito vinculada à questão reprodutiva durante muitos anos. Inclusive, temos um episódio sobre isso. Temos, por favor, Ai, gente, eu esqueço o nome. Existem limites para o sexo? Existem limites para o sexo. Assistam. Tá aqui, ó. Cadê? Na nossa mania. Aqui, vamos pra cá, Ana. Aqui, junto, combina aqui, ó. Aqui. E é isso, né? Então a mulher, e aí, como sempre foi vinculada essa questão sexo, vinculada à questão da reprodução da mulher, né? Meio que então seria inadmissível essa mulher, ela fazer sexo, engravidar e depois não ter, por N motivos, querer ou por ter condições, enfim, de levar essa gestação adiante, né? Porque se o sexo tem essa finalidade, porque então você não vai ter, né? Não vai desejar, você não vai fez poder. Pra isso, né? Exato, pra isso que serve o sexo, né? E hoje, na questão no ponto de vista, assim, de saúde, né? Os profissionais da saúde, eles têm um olhar muito punitivo ainda pra mulher que passa por esse tipo de situação, né? Seja um aborto provocado ou seja um aborto espontâneo. Porque quando a mulher, ela chega no serviço de saúde, a gente identifica essa situação, a gente vai saber se foi provocado ou foi espontâneo depois de uma anamnese, depois de uma entrevista, enfim, depois de avaliar a paciente, a usuária, enfim.
Mas ali, a primeiro momento, quando a gente percebe que esse cenário, que essa situação, né, os profissionais, eles também têm muito preconceito e ainda acabam olhando de uma forma muito punitiva para essa mulher, né? No entanto, a ética profissional, tanto dentro da área da enfermagem quanto dentro da área da medicina, por exemplo, ele nos... na medicina proíbe que o profissional médico ele faça denúncia, que ele leve isso para a parte de judicialização ou polícia, coisas nesse sentido, porque o paciente ele tem que ter garantido dele o direito de passar pelo profissional e ter o sigilo, todo o sigilo, toda essa questão, né? E na enfermagem, o Conselho Federal de Enfermagem, ele também sugere que o profissional ele mantenha sigilo, mantenha preservado ali essa intimidade assim, da mulher. No entanto, na prática, o que a gente vê é que os profissionais eles têm dificuldade de separar crenças, valores pessoais e coloca isso dentro da sua prática. Então, é muito comum, já vi muito na prática, o profissional fazer com que a mulher fique passando horas para ser atendida, fica com dor, submetida a dor, né? Você fez, você tem que assumir, né? Agora você vai ter que passar por isso porque você que provocou, né? Então, falas muito preconceituosas, valorativas, né? Muito violentas. Então, aí com isso tudo, a gente tem muitas mulheres, às vezes, que vai... Porque, gente, o aborto existe, tá? É uma coisa que existe. Você concorda ou não? Histórico, né? Inclusive, historicamente, né, você tem ali receitas, né, ao longo da história da humanidade, de como as mulheres se viravam com isso em situações, gente, que isso era determinante de poder, né, de condição ali de estabelecimento de contratos, não só das mulheres pobres, não, das mulheres que estavam em status de poder, relações de poder econômico, né, e a gente sabe que isso acontecia. Sim. Agora, assim, você toca numa questão muito importante, que é a questão ética, né? A questão profissional, porque quando a gente trata, né, e aí a gente não está aqui querendo trabalhar com a questão do valor, muito se fala então eu estou exercendo uma profissão, eu fiz um juramento, eu quero, e aí a gente fala da corrupção, que é uma coisa que eu acho de uma hipocrisia muito grande. As pessoas querem cobrar um padrão de comportamento das autoridades políticas e se esquecem que isso é um ato político também, né? O quanto eu sou ética no exercício da minha profissão. Sim. Então, eu me comprometi, né, enquanto profissional, a prestar um serviço, né, um atendimento, e aí eu não resolvi prestar se a pessoa fosse da mesma fé, se a pessoa se ela se comportasse da mesma cor, do mesmo gênero, ou dos gêneros, né? Mas se a pessoa chegou até mim com um problema de saúde e eu estou no exercício de uma profissão, eu tenho que atender essa pessoa. E aí eu acho que eu queria te ouvir pegando esse gancho, feminismo e aborto, né? O que tem a ver com isso? Tudo, né? O feminismo, ele pauta, assim, o movimento feminista, ele pauta, né? A gente defende o aborto, e quando eu falo assim, a gente, é me colocando enquanto feminista mesmo, né? Não fujo da bandeira, bato o pé e sou mesmo. A gente, logicamente que a gente respeita, né? Tem correntes dentro do feminismo que são contra o aborto, assim como eu tenho correntes dentro por exemplo, dentro da pastoral da terra da Igreja Católica que defendem o aborto, né? Que veem isso como uma questão de saúde pública. Mas o feminismo, acho que antes de tudo, ele tem um olhar exatamente voltado para a historicidade da sexualidade feminina, né? A gente tem uma história muito violenta contra o corpo da mulher na história, né? Uma objetificação, uma desqualificação. Quando você fala assim, foram os alunos que pediram isso, eu sempre tento despertar nesses alunos, desconstruir, né? Desromantizar, digamos assim, por exemplo, algumas histórias. Então, quando geralmente eles pediram isso por causa da história do Chapeuzinho Vermelho, né? Que todo mundo conta a história, Chapeuzinho Vermelho, o lobo. E tem uma historiadora chamada Mari Del Priori, maravilhosa, por sinal, tem ela ali, com histórias íntimas. Estou vendo aqui meu livro que a Marcela roubou. Eu vou pegar de volta hoje, tá? A capa, inclusive, muito sugestiva, né? Exato. Muito a Mari Del forte. Priori, ela trabalha com história das mulheres no Brasil, especificamente,
no Brasil colonial, e ela coloca essa prática das mulheres que é histórica. Mas voltando um pouco lá na Idade Média, por exemplo, o que é a história do Chapeuzinho Vermelho, né? E isso é histórico, a gente tem um livro que vai contando, ela vai narrando, isso é maravilhoso. Na Idade Média só era considerado crime o estupro coletivo. Entendeu? Uma mulher, por exemplo, se ela fosse estuprada por um homem, isso não era estupro. Era você que estava dando mole no bosque. O que você estava fazendo no bosque, 4 horas da tarde? Então a culpa é sua de você ser estuprada. Nossa, você tá falando da Idade Média? Exato. Ou de hoje? Assim, e você tá vendo como é que é? Então, assim, mas é a coisa o próprio direito hebraico. O próprio direito hebraico diz: a mulher que estiver no campo e ela não vai ser morta, porque pode ser que ela tenha gritado e ninguém ouviu, mas se a mulher for estuprada na cidade e ninguém ouviu ela gritar, ela vai ser morta junto ela vai ser punida junto com o seu agressor. Por quê? Como ela não gritou? Como assim? Ela foi estuprada, ninguém ouviu nada? Olha, só para complementar a questão da Chapeuzinho Vermelho, tanto que é importante as representações. Por que o Chapeuzinho Vermelho, né? Por que vermelho? Porque representa a menarca, né? A primeira menstruação. Então, é um código simbólico de histórias que a gente não... que tem que ter o olhar específico do historiador de buscar os indícios, que já é uma narrativa que conta o perigo de ser mulher nesse período. Então, assim, você já menstruou? Cuidado, você não pode vir dar bobeira no bosque, porque o lobo vai te comer. E quem é o lobo? Né? Quem é o lobo? Sim, o lobo o predador. É o predador, é o estuprador. Só que eu tenho um código tão violento contra as mulheres que só é considerado estupro quando é mais de 3 homens. Né? Então, como que uma mulher na Idade Média, imagina você ser estuprada em plena Idade Média, no auge do cristianismo, no auge em que você não existia um código penal, o código penal era o código sacerdotal, né? A gente tem, legislação principalmente no período da Contra-Reforma, você seria queimada como bruxa. Você seria queimada como bruxa, então, para sobreviver, as mulheres abortavam. Né? Ou quando não abortavam, que é o que a gente estava comentando nos bastidores, né? Cometiam infanticídio. E muita gente fica assim, nossa, matava o próprio filho depois de nascer. Quanto a própria igreja, né, gente? A coisa da mulher ia para o convento até ter a parir, e aí as próprias freiras pegavam essa criança quando não havia a coisa é aquela de matar roda a criança, que tem, você tem a roda na Idade Média, vai surgindo aquela roda nos hospitais que as mulheres... Ou falar que era filho do diabo também, né? Porque não foi um homem que cometeu uma violência ali, né? O próprio diabo... Mas, assim, eu quero voltar para essa questão da saúde pública, né? E aí até mesmo como uma questão, assim, como feminista, né? Sempre às vezes pego, professora, o que você acha disso? Olha, eu acho que contra fatos não há argumentos. A gente tem uma realidade social. Isso. As mulheres estão morrendo, né? Eu não vou entrar na questão do valor, se ela quis transar, ela não quis transar, ela usou camisinha, não usou camisinha. Não interessa em que circunstância vai para além isso disso, aconteceu, né? A gente quando a gente fala assim, sou a favor ou contra o aborto. Peraí, você é a favor ou contra mulheres serem criminalizadas, mortas, receberem violência obstétrica? Porque a mesma pessoa que criminaliza e que culpa a mulher que fez o aborto, ela também quer que a criança que cresceu sem uma mãe, que cresceu sendo espancada, que cresceu negligenciada, que se torna depois, né, um marginal, ela quer que essa pessoa seja punida, morta, né, e seja excluída da sociedade. Então, assim, cuidar dessa criança também você não quer, né? Então, acho que a gente gera uma avalanche de problemas aí e que não dá pra gente colocar tudo num prato raso, sabe? A sopa é bem mais profunda. Mas o que eu acho interessante a gente pensar se a gente tem toda uma questão, né, social com relação a isso, descriminalizar, né, e aí você que está na saúde pública, que recebe, né, que sabe qual que é o cotidiano disso, quais seriam os benefícios, por exemplo, da gente descriminalizar isso? Porque não é o julgamento, gente, é você dar à pessoa, né, porque eu acho que até mesmo quem valora isso, por exemplo, do ponto de vista religioso, do que quer que seja, a pessoa não tem direito a uma segunda chance ou a pensar sobre isso, porque acho que quem passa pelo aborto também tem esse exercício de pensar. Gente, eu já sofri um aborto espontâneo
dois, eu passei por isso 2 vezes. A gente não é à toa que a gente tem a Lei Gregório aí, né, que é para dar às mulheres que sofreram aborto o direito, né, de passar pela licença maternidade, ter um período aí de recuperação. E é muito dolorido, né? O corpo da gente precisa do período para se recuperar, o emocional também, a gente passa por um processo hormonal. Mas eu imagino, né, e já conheço pessoas que passaram pelo aborto provocado também, né? E é um processo doloroso também. Não estou falando que... Eu sei que tem exceções, gente, mas é uma realidade, é uma situação, né, em que, assim, a questão não é culpar essa mulher, mas a questão é uma situação de saúde pública, né? A gente tem essa questão. Então, descriminalizar permite que essas mulheres também pensem sobre isso à medida que elas vão se tornar saudáveis depois de ter o devido atendimento. E antes disso, eu queria que você também falasse por que é crime, né? Porque a gente está aqui falando de descriminalização, mas espera aí, é crime? Aborto é crime? Elas estão dizendo da perspectiva histórica, perspectiva social, por que hoje, né, há um tempo já o nosso Código Penal criminaliza o aborto. Como é que é isso? Assim? Por que a gente precisa criminalizar essa prática que é histórica, que é social? Já vou só pegar o gancho para você já responder tudo junto, entendeu? Já vai tudo no mesmo balaio, assim. Vamos embora tudo junto. E falar também um pouco sobre os países que descriminalizaram o aborto, né? Como é que foram esses índices? Eles aumentaram, eles diminuíram? Porque não só descriminalizar... Muita responsabilidade. Aí, baby. Não só descriminalizar, mas como uma política pública que venha a realmente... Uma política pública efetiva que trate o aborto como uma questão de saúde pública. Como que... Nós temos já países que fazem isso, vizinhos, né? Exato. Qual é o reflexo disso... dentro da saúde da mulher? É positivo, é negativo? Vamos trabalhar com dados também, com fatos, com a ciência para mostrar sobre isso. Boa. Bom, por que é crime, né? Porque existem ideias, né? Existem conceitos de que a vida acontece ali desde o período da multiplicação celular, embrionária e tudo mais. Então, quando você provoca a interrupção disso, você está cometendo um crime contra a vida. Então, por isso que a Constituição, né, protege a vida. Isso, exato. Então, por isso que é considerado um crime. No entanto, existem muitos outros estudos que falam que existe um período ali da gestação que existe já a formação de cérebro, sistema nervoso e tal, e que até ali, né, outras correntes falam que até ali, então, não seria uma vida de fato, seria uma multiplicação de células e que não teria um impacto, né, relevante ali nessas circunstâncias, assim. Então, existem correntes diferentes, mas no Brasil é considerado crime porque parte da ideia, do princípio de que a partir do momento que existe uma célula ali que multiplicou e tudo mais, é uma vida, aquilo ali é uma vida, se você interrompe, você está cometendo um crime contra a vida. Mas, como eu disse antes, o aborto existe, como a Anne bem colocou, existe, está aí. O que a gente tem de realidade no Brasil hoje é que mulheres que têm melhores condições financeiras, mais poder aquisitivo, elas vão pagar lugares, elas vão pagar obstetras conceituados, renomados e vão ter direito a um aborto seguro. Aquela mulher que ela é desprovida, que está em situação de vulnerabilidade, normalmente são as mulheres que moram, né, em situações, né, que têm vários filhos e tudo mais, mulheres pobres. Essas mulheres, elas não vão ter direito a esse acesso seguro, elas vão ir em lugares que sem nenhuma fiscalização, sem nenhuma condição de higiene, nenhuma condição sanitária e provavelmente quando elas não sozinhas, né? Quando sozinhas e sentindo dor, sentindo todo aquele cenário que vem junto com o aborto, com medo de procurar o serviço de saúde, ou ela vai num lugar que não é seguro, ou ela fica sozinha com medo de procurar um serviço de saúde, ser punida por isso, e aí pode ter uma hemorragia em casa, pode ter uma série de complicações. Virar óbito, inclusive. Exatamente, uma série de complicações por conta disso, inclusive perder a vida. E aí, então, a gente tem esse cenário. Então, assim, com a descriminalização, a gente vai ter, a mulher ela vai ter a oportunidade de ir para um serviço de saúde, ela vai ir para serviço da atenção básica, né, atenção pública e um serviço especializado, e ela vai chegar nesse serviço aberta para conversar sobre esse tema, né? Isso não quer dizer que ela vai chegar lá, vou fazer, pronto, acabou, tirou, né? Não é isso. Quer dizer que ela vai chegar no profissional, que ela vai conversar com esse profissional ele pode ajudar ela a pensar em outras possibilidades, né? Por exemplo, o enfermeiro, ele tem como privativo, isso é uma resolução recente, ele é responsável pelo planejamento familiar e reprodutivo, né, dentro do Sistema Único de Saúde, dentro de serviços especializados. Ou seja, se essa pessoa chega no enfermeiro, o que a enfermeira vai fazer? A enfermeira ela vai conversar
bom, você veio aqui procurar esse tipo de atendimento, no caso se for, né, descriminalizado, e vamos pensar na sua realidade, né? Vamos pensar nas possibilidades, né? É isso mesmo que você quer? Então vai ter todo um processo a ser seguido, né? Todo um procedimento até chegar no desfecho final, que é a interrupção da gestação. E essa mulher, ela pode ter outro insight, ela pode pensar em outras alternativas, ela pode, inclusive, mudar de ideia, pensar, não é isso que eu quero. E aí a gente chega nas estatísticas de países que passaram por esse processo de descriminalização. E a estatística é que não aumentou o número de abortos, pelo contrário, diminuiu. Porque a mulher, ela sente segurança de chegar e conversar. Às vezes a mulher, ela tá numa depressão. As estatísticas mostram que são mulheres que já têm filhos, mulheres que estão casadas. Não é diferente do que o senso comum pensa, é que é mulher solteira que tava na night lá, curtiu, engravidou e... Resumindo, a puta. A puta. Isso não é esse o cenário, né, gente? Não é esse o cenário. As estatísticas mostram que é isso. São mulheres, muitas vezes religiosas. Tem a ver com planejamento familiar. Exato. Tem a ver com um monte de outras Falta questões. de um parceiro que se comprometa com a criação e educação do filho. Mulher sobrecarregada, às vezes mulher que já tem vários filhos, mulheres que estão passando por dificuldade econômica. Gente, a mulher, quando ela tá na gestação e depois na maternidade, a mulher, ela tem um prejuízo, e é um prejuízo mesmo, muito grande na sua vida profissional. Sim. Então, uma mulher, né, eu falo isso porque eu sou mãe de um bebê, então eu vejo tanto que a minha vida mudou depois que eu tive a maternidade. Então, assim, peraí, a mulher, ela precisa de ter esse espaço de diálogo, de conversa, de reflexão. E é isso que a descriminalização vai proporcionar para a mulher, né? Porque as pessoas têm a falsa expectativa, assim, elas têm a ideia de que descriminalizar o aborto é falar assim, não, a mulher chegou lá e fala, quero fazer um aborto, então entra aqui, minha filha, vamos passar a A faixa. gente vai começar a Não defender, funciona, né? Tô comprando um produto, né? Exato. Não funciona dessa forma, porque ela vai passar por todo um processo que ela vai ter tempo de pensar, porque às vezes no desespero a ideia é, não, eu preciso abortar. Mas a descriminalização, ela vai permitir, e aí, em todos os países que isso acontece, é um processo. Isso. Então, ela vai ter um tempo ali para pensar sobre o que ela está fazendo. Eu estava assistindo uma série, chama, a Tatiana que me indicou, né? Chama Mães que Trabalham, né? Working Moms. Ela tem uma mulher, né, que já tem 2 filhos e tal, e ela se vê grávida, eles não têm dinheiro, estão apertados e tal. E aí ela e o marido fazem, né, eles têm uma conversa, passam por um processo. E o primeiro exercício que ela faz é ir até uma clínica de aborto, né? E estar lá, ela acha tudo muito frio, ela acha um processo estranho, só que ela vai sozinha. Aí ela sente, o que ela sente? Ela sente que nossa, tá errado. Mas não porque ela está numa clínica de aborto, é porque ela não está com o parceiro dela, né? E essa decisão não é só dela, é dela e do parceiro. E depois ela vai, faz uma lista de prós e contras com o marido, depois ela volta com o esposo e eles decidem que não tem jeito deles terem, né, um terceiro filho, porque não existe condições para eles, né, darem a mesma qualidade de vida que os outros filhos têm. Eles não têm jeito, eles não têm condições de ter outro filho. Então, assim, existe todo um processo a ser pensado, e nesse processo a possibilidade de desistir do aborto é muito maior do que a de prosseguir. Por isso cai o índice. Com certeza. Quando a gente pensa na ideia, né, de processo, a gente descortina um pouco de que a mulher escolhe ou não, eu vou escolher ou não ser mãe. Não, calma. Para escolher ou não ser mãe, tem muita coisa por trás disso, inclusive tudo que vocês colocaram, né? Tem o fator econômico, tem o fator social, tem ali o real, né? O real, o que é ser mãe? O real mesmo. E quando você coloca os índices, né? Quais são essas mulheres, né? Quem são essas mulheres que estão abortando? A gente pensa, é uma menina que estava ali e se desprotegeu. Não, são mulheres que religiosas que estão ali, que têm uma família, casadas, né? Isso é muito importante. Eu queria que você falasse mais disso. Né? É isso, o cenário é esse. São mulheres, então as estatísticas mostram isso. São mulheres casadas, mulheres que são religiosas, católicas ou evangélicas, e são mulheres que já têm filhos, né? E que se pegam nessa situação de estar grávida, como a Anne colocou. Eu assisti já essa série, esse episódio, e é bem isso. E aí essas mulheres, elas fazem uma avaliação geral de como está a vida, né? Às vezes por questão financeira mesmo, né? Porque hoje o nosso país, né? Ele não garante todos os direitos que uma mulher e uma criança têm, né? De acesso à educação, saúde, segurança, alimentação. Então, assim, são fatores complexos que fazem com que a mulher, ela pense sobre isso, né? E a mulher, quando ela tá nessa situação de estou grávida, né? O que eu vou fazer agora, né? Ela pode ou não contar com esse companheiro, né? Se tem um companheiro parceiro, se não tem, isso vai influenciar muito, né?
Hoje, no Brasil, quando a gente fala de planejamento familiar e reprodutivo, por exemplo, a mulher, ela quer fazer laqueadura, né? Ela quer, ou o marido vai fazer vasectomia. O Sistema Único de Saúde, ele garante que a mulher, ela faça laqueadura para não ter mais filhos. Mas para que ela consiga isso, ela consegue fazer, inclusive, né, pelo SUS, ela precisa de passar por todo um procedimento. Então, ela vai ter que passar por entrevista, ela vai ter critérios, né, para que ela consiga fazer, né, tem idade, tem número de filhos, tem, né, relacionamento, tem várias questões ali, né? O aborto seria algo parecido, seria um dos itens que ia entrar dentro desse planejamento familiar e reprodutivo e que a mulher ia ter todo esse caminho, essa trajetória a seguir, né? Assim, e é isso, são as mulheres que estão procurando recursos na ilegalidade que teriam acesso, né? Hoje, eu acho que a liberdade é uma palavra muito importante, porque a gente vive num país que fala assim, democracia, a gente fala que a gente tem liberdade, tá? Só que os próprios liberais são as pessoas que mais condenam isso, né? A coisa mais incrível. Exato. Democracia pra quem, né? A gente não tem. Então, assim, a liberdade da mulher, né? Pensar sobre isso, né? Peraí, enfim, pensar sobre o que é ser mãe, o que é essa gestação. Às vezes a mulher, gente, vamos pensar na vida de uma pessoa real lá. A pessoa é diarista, né? Pega não sei quantos transportes públicos por dia, ela já tem 3 filhos, ou seja, ela tem que pagar para deixar os filhos dela num lugar X ali, porque as creches não acolhem todas as crianças. Não tem vaga o suficiente, não tem creche perto de casa. O marido até é parceiro, só que o cara tem que trabalhar em 3, 4 serviços para ajudar a pôr o leite das crianças em casa. E aí essa mulher, ela tava com o DIU, por exemplo, tava usando contraceptivo, escorregou, escapuliu, ela engravidou. Gente, sabe, o fato dela assumir essa gestação, ela vai ficar sem renda, os filhos delas vão passar necessidade, ela pode ter, se for uma gravidez ainda que dá complicação e tudo mais, porque a gente não sabe, é bingo, você pode ter uma gravidez super saudável como pode não ter, né? Então, assim, olha só a situação que essa mulher se encontra. E a hipocrisia, né? Porque assim, é uma vida que ainda nem começou, né? Que são células que estão se reproduzindo. Mas essa vida tem direito. E a vida dessa mulher? Exato. E a vida das crianças que estão ali, que ela tá pesando nessa conta, essas vidas não têm direito. Então, a própria questão do trabalho, né, assim, Olha, gente, são tantas as questões que a gente ficaria aqui discutindo um dia inteiro. E mas hoje é só uma provocação. É só uma provocação. Né? É só um chame. Já acabou? Já acabou. Menina, tá vendo? Quando é bom, voa. Parte 2, parte 2, 3. Vocês gostaram, porque eu gostei tanto que eu acho que já que você vai ter que voltar mais vezes. Com o maior prazer. A gente tem tanta coisa para falar, eu acho que essa observação que a gente tem feito dos países que estão descriminalizando é importante. Né? Então, eu acho que você aí de casa, né, que isso te provoca, porque principalmente pra gente que é mãe, né? Assim, acho que só a Ana que ainda não é mãe, né? Mãe de pet. Mas não recriminem as mães de pet. Vai aparecer a foto deles aqui. Ó, olha aqui. Fofuxos, a tia tá com saudade. Eu tenho muitos também, gente. Eu tenho 4 filhos, né? A Ana Clara, o Nil, o Puff, a Lola e o Luke. Nem vou falar do resto, né, gente? Não, a gente entra... Sim. Tá louca já. Meu Deus, é muita criança. Mas é isso que acontece com mamãe. A gente precisa conversar, né, acompanhar isso. Você que está em casa precisa acompanhar um pouco mais sobre isso, mas não de uma forma valorativa, não de uma forma que coloque as suas convicções e os seus pré-conceitos à frente, mas que você comece a acompanhar as realidades. Entenda quais são os processos. Os próprios filmes já têm mostrado aí pra gente, né, quais são esses processos, mesmo que de forma despretensiosa. Né? Então, tenha um pouquinho de curiosidade, perceba o processo, perceba o que é mais fácil, alguém agir pelo desespero ou dentro de um processo que traga um acompanhamento psicológico, que permita a pessoa, né, ter uma segurança, uma assistência, uma segurança, a saúde. O mínimo de humanidade. O mínimo de humanidade, inclusive a possibilidade da adoção, porque não é isso que muita gente diz, então por que não entrega para adoção? Ok, então dê a ela a possibilidade de pensar nisso. Porque é isso que a descriminalização vai proporcionar para essa pessoa, a possibilidade de pensar sobre esses assuntos. Então, eu acho que esse espaço que a gente está proporcionando aqui, né, nada mais é do que fazer você pensar sobre isso. Então, acho que a gente está num momento, né, que não dá mais para fugir de discussões como essas. Não é pela religiosidade, não é por uma moralidade que a gente tenha, mas é um fato social.
isso está dado, a gente tem um problema de saúde pública e nós precisamos pensar sobre o assunto. Né? Então, obrigada, Tati. Né, Imagina, posso só deixar um recado? Se inscrevam no Feminivinho, por favor. Deixe seu like. Né? Like, YouTube, Instagram, vamos seguir Tati, a gente. A sua câmera é aquela minha ali, câmera é ó. aquela, eu tô vendo ali o Pedro fazer assim, eu falei, o que tá falando pra fazer assim, né? Eu falei lá, tá bom. Gente, então voltando, tá? Se inscrevam no Feminivinho, Instagram, principalmente no YouTube. Estamos aqui ralando, eu tô com uma discoteca aqui, igual a Anne falou. E assim, ainda tem serviço doméstico, ainda tem maternidade, né? Porque a gente se afasta do trabalho, mas outros trabalhos não se afastam de nós. Então, dá essa força, a gente precisa muito do apoio de vocês para a gente conseguir sempre estar trazendo essas discussões. Feminivinho é um canal assim que tem abertura para todos os debates, né? A gente já tá com... Qual episódio a gente tá? Nessa nova... Não me faz pergunta difícil. Qual, Pedro? 8º? Aí, ó, 8º episódio nesse novo formato de podcast. Então, a gente quer a ajuda de vocês, a gente precisa da ajuda de vocês. Se inscrevam, deixa o like, manda pro pai, pra mãe, pro vizinho. Compartilha esse vídeo. Pro cachorro caramelo. Pra quem não concorda, tá? Tá tudo certo. Aquela pessoa que não concorda com essa visão, manda. Às vezes é um momento ali da reflexão. Deixa seu comentário, não concordo, acho que não é legal e tal. Enfim. Isso aqui é uma democracia, mas antes de tudo a gente precisa falar sobre isso. Quer começar um canal também? Quer começar um podcast? A Action Mais tá aqui para ajudar vocês, tá? Eu quero agradecer a oportunidade, né, da gente estar aqui entre mulheres falando sobre um tema tão valoroso, tão importante. Hoje o que nós temos no Senado, né, em toda a parte política, são homens héteros, ricos nos representando. Brancos. Né? Brancos. Né, então eu penso que pra gente falar sobre aborto, pra gente falar sobre questões de mulheres, né? A gente tá falando sobre o corpo da mulher, sobre a sexualidade da mulher. Então eu penso que nós precisamos de mais representação feminina para discutir isso, né? Então, muito obrigada por esse momento, por esse espaço. E eu penso que a gente tem que começar a falar mais sobre isso, inclusive dentro da política, porque é isso que vai nos trazer, né, nos garantir a liberdade de dialogar, de falar. Não quer dizer liberdade de abortar, mas é a liberdade de conversar sobre isso e de ter a autonomia de decidir o que é melhor, porque cada uma sabe o que é melhor para si, né? É verdade. Então eu penso que a gente precisa de mais representatividade, né? O Brasil acho que tá um passinho atrás nesse sentido e a gente precisa caminhar pra frente, né? Então, obrigada, meninas. Obrigada a você. Aqui com a gente. Muito bom. Dá seu beijinho aí. Gente, Um brinde, gente. Obrigada. Foi ótimo. Saúde. Saúde, gente. Beijo. Tchau. Até.